Olá a todos, aqui é o professor Luciano da Radiologia Médica. A partir de agora nós vamos dar início a uma série de estudos voltados às técnicas radiológicas de membros superiores e inferiores. A princípio, antes de mais nada, eu preciso relembrar alguns conceitos para que a gente possa depois assimilar melhor os posicionamentos. Bom, quando a gente se trata de membros superiores e inferiores, nós estamos falando dessa estrutura aqui, que é composto por 4 segmentos. O símbolo do membro superior, que é composto basicamente pela escápula e clavícula, e nós vamos ter o outro segmento, que é o braço, onde temos dentro o fêmur, o antebraço, que tem rádio e una, e nós vamos ter a mão. E aí é de interesse em técnicas radiografar essas regiões. Pode ser solicitado as incidências de rotina para a mão, no caso PA e oblíqua, punho também PA e perfil, antebraço AP e perfil, cotovelo AP e perfil, certo? Para, no caso do braço, aqui no caso que é o húmero, o AP, que pode ser em posição neutra, pode ser com rotação externa, pode ser com rotação interna, e também o perfil, que pode ser feito desta forma aqui, e vamos chegar no ombro. No ombro que teremos também AP, e faz também perfil, que é Y, que é o método de NIR, e vamos, por último, ver a questão da clavícula, que também é solicitado em AP, é verdadeiro, e em axial, tá? É importante salientar que vamos usar um receptor de imagem, que neste aqui nós conseguimos fazer as incidências de regiões menores, como mão, punho, cotovelo, e quando se tratar de regiões maiores, usaremos esse outro receptor de imagem maior, tá? Para esta aula, eu preparei aqui no laboratório algumas projeções que nós vamos usar um modelo para ficar melhor a elucidação dos fatos aqui das incidências. Tem um material também que foi preparado com muito carinho, está em Word, lá tem a descrição dos posicionamentos e também tem as imagens que vêm ajudar vocês depois no estudo e possivelmente numa prática. É um material que tem as incidências de rotina e algumas complementares, e vai servir também quando vocês estiverem no campo de estágio, vocês poderão consultar. A referência para a elaboração desse material, assim como para a prática aqui, é o livro de técnicas do Bontrager e Lampignano, também está lá nas referências, vocês conseguem acessar facilmente. Ao término de cada unidade temática tem também um exercício com 10 questões objetivas, consultando o material vocês conseguem responder, e também tem 3 avaliações, né? A avaliação 1, que corresponde aí às 3 unidades temáticas que vai ser os membros superiores, e a 2 para os membros inferiores, e a terceira avaliação, caso não atinja a média, uma recuperação, tá? Então, vamos começar agora os posicionamentos. Eu vou gravar 3 vídeos para membros superiores e 3 para membros inferiores. Por favor, venha aqui. Vocês vão precisar de uma cadeira, tá? Coloca-se nessa extremidade, mas como o equipamento não chega até aqui, eu vou fazer com o paciente sentado aqui. Pode sentar, paciente. Então, a primeira demonstração será para dedos, e depois para mãos, e depois punho, ok? Vocês colocam o equipamento numa distância de 1 metro, faz uma colimação e pede-se para colocar a mão do paciente
em cima do receptor de imagem. Quando se quer ver dedos, é preciso especificar qual dedo. Então, começa daqui, 1, 2, 3, 4, 5. O raio central, só afasta um pouquinho mais para lá essa cadeira. Isso. Ok. O raio central, geralmente é em cima do dedo, bem no meio do dedo, ok? E faz-se uma colimação especificamente no dedo em questão, tá? Desta forma que se faz o PA de dedo, e quando se pede o perfil, você pede para o paciente colocar aqui perfilado, e aí vamos dar ênfase no dedo em questão. Se, por exemplo, for o último dedo, pede para o paciente fechar toda a mão aqui, os outros dedos, e deixa o dedo em questão lá em perfil, tá? Então tem que fazer uma manobra nos outros dedos para que tirem a sobreposição e deixe basicamente o dedo especificamente em questão visível, tá? Então esse aqui é o quinto, e aí a gente vai fazendo as manobras para que a gente consiga, para que a gente consiga dar ênfase nos dedos em questão. Se for o segundo, a gente deixa a mão do paciente assim, e de forma que a gente vai ter o dedo perfilado. Raio central bem no centro do dedo também, ok? Então aqui a gente tem as séries para dedo. Quando se trata de mão, eu preciso pegar toda a estrutura de modo geral. Então aí eu coloco nesta posição longitudinal o receptor de imagem e eu coloco a mão do paciente bem em cima, tá? É importante que o antebraço fique alinhado também, então eu peço para que o paciente mova um pouco aqui, tá? Raio central basicamente na base do terceiro metacarpo, ou da articulação metacarpo-falangiana. É bom que feche um pouco os dedos, porque na hora da documentação vai ficar melhor para você aproveitar o filme, tá? Não tem muito mistério. Faz uma colimação quadrilátera aqui na mão do paciente e, enfim, é esse. Terminou, troca o receptor de imagem e vai pedir para o paciente fazer esta posição aqui, tá? Como se fosse um O. Ok? Isso, perfeito. E aí você divide os outros dedos. Então vai ficar mais ou menos nessa posição. Fazendo essa posição em cima do receptor de imagem, a mão fica obliquada e o raio central também é perpendicular, reto, na terceira articulação metacarpo-falangiana. Então a gente fez as duas incidências que são mais solicitadas para a mão. Às vezes o médico pede perfil de mão também. Então eu coloco aqui, tá? Se eu faço desta forma aqui, a mão está perfilada, raio central aqui também direcionado à articulação metacarpo-falangiana. Essa incidência é usada para ver profundidade de corpos estranhos, tipo se transversar um prego ou qualquer outro corpo estranho, a gente quer ver a profundidade por meio dessa incidência. Existe o que nós chamamos de perfil em leque, então a gente vai manobrando os dedos do paciente para tirar a sobreposição e ficar literalmente um leque, tá? Só mantém, e aí ó, eu vejo todos os dedos agora sem sobreposição, é só a manobra da mão dos dedos do paciente que fica tipo um leque, e a incidência também é na segunda articulação metacarpo-falangiana. Então nós vimos as incidências de mão. E por último eu vou focar agora no punho. Então coloco também aqui, e o raio central é perpendicular entre os processos estiloides, bem no meio aqui dessa estrutura, tá? Os processos estiloides, então perpendicular basicamente no meio dos dois processos estiloides, bem no meio do punho, e você faz o PA de punho. Quando se tratar de... Chegou a cadeira mais para lá um pouquinho. Isso. Não, para lá. Isso. Quando se tratar de perfil de punho, aí coloca aqui, ó,
de lado, tá? E raio central também aqui, incidindo aqui no punho. Interessante o paciente ficar com a mão bem perfilada também, e se faz aí a incidência agora, perfil de punho. Também existem as oblíquas. Então, aí, desta posição em PA, o paciente, a gente gira em torno de 45 graus aqui o punho do paciente e o raio central também no punho, tá? Às vezes se pede também algumas complementares, que são desvios. Se o médico pedir com desvio ulnar, vai fazer só o desvio aqui, ó, para o sentido da una. Se for com desvio radial, para cá, para o sentido do rádio. Lembrando que esses desvios são estresses e só se faz se o paciente não tiver trauma ou se ele assim aguentar, porque ele pode estar sentindo dor. Então, aqui, neste primeiro momento, a gente finalizou as incidências de dedos, as incidências de mão e as incidências de punho. Essas que eu mencionei a vocês são as mais requisitadas, tá? Muito obrigado pela colaboração. E então, o que é importante, só para finalizar essa primeira unidade temática, é ver a requisição que está sendo solicitado e fazer de forma precisa. Como eu disse, aqui eu trouxe para o laboratório para tentar facilitar, mas também tem lá no material. Então, finaliza aqui e eu aguardo vocês na próxima unidade temática.